Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 52. Diz assim o texto sagrado: então lhes disse, Jesus falando, então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Eu sei que a NVI, o texto foi projetado aí, diz dessa forma: ele lhes diz, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, e pela falta de achar um título melhor que expresse aquilo que eu quero falar, eu vou dar o tema a essa mensagem de coisas novas e velhas. O texto começa falando a respeito de um escriba. É por isso que em muitas versões isso foi traduzido como um mestre da lei. Os escribas eram, na verdade, aqueles copiadores dos manuscritos, para que eles fossem preservados e transmitidos de geração em geração. Eles gastavam praticamente sua vida toda, empenhados no ato de não apenas ler, mas de copiar as escrituras, o que fazia deles grandes conhecedores. Diferente da maioria das pessoas que não tinham o acesso à leitura da Bíblia, eles não apenas tinham o acesso à leitura diária, mas o ato de copiar, eu particularmente considero um dos melhores atos de memorização. Isso me ajudou muito, desde a minha adolescência, estudando a Bíblia, eu gostava muito de escrever os textos bíblicos. E você imagina um escriba, eles normalmente eram chamados de doutores da lei, porque eram profundos conhecedores dos mínimos detalhes. E Jesus fala a respeito de um escriba versado no reino dos céus. Aqui a Bíblia fala, a NVI fala de um mestre da lei que é instruído quanto ao reino de Deus. Ou seja, está falando de alguém que conhece profundamente a palavra. E diz que a semelhança de um pai de família ou de um dono de uma casa, ele consegue tirar, a minha versão diz tira do seu depósito. A NVI diz tira do seu tesouro. Essa palavra pode tanto se referir ao tesouro como ao baú onde o tesouro era guardado. Mas eu gosto da expressão tanto tesouro, que fala da riqueza da palavra de Deus, como eu gosto da expressão depósito. A Bíblia diz que ele tira coisas novas e coisas velhas. E é interessante que Jesus está falando de um escriba instruído no reino, e que quando ele vai a esse bom depósito, e o escriba era alguém cheio da palavra, ele tinha a capacidade de tirar coisas novas e coisas velhas. E é interessante, eu não quero falar especificamente sobre a questão da palavra, mas eu quero mostrar para você que assim como esse escriba no relacionamento com a palavra, na minha e na sua vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, existe lugar para coisas novas e existe lugar para coisas velhas. Eu creio que muitas vezes a igreja erra não entendendo a importância das duas coisas. De vez em quando você vê algum grupo que ele parece querer viver de tudo no estilo museu, só de coisa velha, só de coisa antiga, e despreza aquilo que de novo Deus está fazendo. Por outro lado, nós vemos pessoas que estão o tempo todo correndo atrás do que é novo e também desprezam o que é velho, e da mesma forma erram, porque nós não temos que escolher entre o novo e o velho. O que nós precisamos entender é que na caminhada com Deus existe lugar tanto para um como para outro, e o grande desafio é equilibrarmos em cada área da nossa vida o que deve ser o novo e o que deve ser o velho. Olhando para esse texto e meditando nele, Deus começou a falar algumas coisas comigo, e eu comecei a pensar na maneira como nós, os cristãos, agimos. Eu creio que muitas vezes nós temos renovado coisas que deveriam envelhecer, eu vou falar sobre isso também. E outras vezes nós temos deixado velhas coisas que deveriam ser renovadas. Então, o problema de quem não escolhe entre o novo e o velho, e até aceita os dois, é que às vezes a gente está tentando renovar o que deveria envelhecer, e muitas vezes nós estamos deixando envelhecer o que deveria ser renovado.
Então, de uma forma ou de outra, essa confusão em relação ao entendimento de coisas novas e velhas, eu creio que afeta e prejudica profundamente a nossa vida em Deus e o que nós poderíamos experimentar da parte de Deus. O Senhor Jesus fala a respeito de algo, onde Ele também insere esse conceito do novo e do velho, e de como uma forma errada de relacionar uma coisa com a outra, né? Ou de entender a importância de onde entra o novo e o velho e o seu valor, ou como isso pode ser prejudicial. E eu quero que você leia comigo um outro texto bíblico, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 36, primeiramente lendo 36. Mas eu quero que você deixe esse texto aberto, e nós vamos ficar nele e ler um pouquinho mais. Lucas capítulo 5, versículo 36. Também lhes disse uma parábola, novamente Jesus falando: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. A NVI traduziu dessa forma, que eu creio que é o texto projetado. Lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Aqui o Senhor Jesus começa a usar a linguagem de roupa nova e de roupa velha, e Ele na verdade apresenta uma confusão que, embora no reino natural Ele diz, ninguém faz isso, a aplicação de Jesus é que a gente deveria seguir então esse bom senso nas questões espirituais também. Eu tenho visto muita gente que, em vez de viver o renovo de Deus, ele está tentando, na verdade, viver de remendo. E há uma grande diferença entre viver de renovo em algumas áreas da sua vida e viver de remendo. Agora, interessante é que Jesus fala que o camarada, em vez de trocar a roupa velha, ele quer pegar um pedaço da nova para remendar aquela velha. Quando na verdade, querido, a gente não deveria introduzir pequenas partes de coisas novas numa veste velha. No que Jesus está apresentando, a ideia, a inteligência da coisa aqui é que você troque toda a veste velha por toda uma veste nova, em vez de ficar tentando pôr pedaço de roupa nova em pedaço de roupa velha. As vestes normalmente falam da nossa condição diante de Deus, estão muito associadas à forma como vivemos, à maneira como nos apresentamos diante de Deus. Desde Gênesis, quando o homem se vê nu, tenta resolver o seu problema da sua forma, da sua maneira, o Senhor acaba fazendo de outra, até Apocalipse. Vestes na Bíblia fala da nossa condição diante de Deus. Na visão de Zacarias, quando o sumo sacerdote Josué aparece de roupas sujas, e as suas roupas são trocadas, uma voz é dita: eu removi de ti a tua iniquidade. Então, quando o Senhor está falando a respeito das nossas roupas, que dizem respeito à nossa condição, ao nosso estilo de vida, querido, não existe espaço na minha e na sua vida para a gente guardar a roupa velha. A forma de andar, de viver, de se conduzir, né, de praticar tudo aquilo que fazíamos antes da conversão, isso precisa necessariamente ser sepultado. Quando eu e você reconhecemos que morremos e sepultamos com Cristo, a Bíblia diz: o nosso velho homem foi junto. E quando o Senhor Jesus ressuscitou para uma nova vida, e essa é a tipologia do batismo, que demonstra qual o tipo de fé que temos nele, no momento em que, somos imersos, estamos testemunhando nossa morte e sepultamento do velho homem e da velha vida. E no momento em que saímos da água, e é muito importante essa parte quando batizo, a gente nunca pode esquecer de tirar a pessoa da água. No momento em que tiramos a pessoa da água, estamos testemunhando o quê? Uma ressurreição para se andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que se despir do velho homem, como se ele fosse uma roupa, e vestir do novo. Então, quando diz respeito, querido, ao estilo de vida, o que Deus espera de mim e de você é renovação. O que Deus espera de mim e de você é mudança, é transformação. Tudo aquilo que dizia a respeito ao velho homem, a velha maneira de andar tem que desaparecer. E nós precisamos viver segundo o novo homem, que, como diz a Escritura, foi criado em santidade e justiça. Agora, o problema é que, em vez de trocar essas roupas, muitos de nós vivemos tentando remendar um pedaço e depois outro pedaço. E eu creio que isso, querido, mostra uma mentalidade errada que nós temos, que eu tenho chamado de mentalidade de departamentalização. A maior parte dos crentes, ele não vê a necessidade de uma mudança completa.
E de vez em quando olha para a sua roupa e não vê o problema no todo. E diz, não, o problema está nesse rasgo. Então eu pego um pedaço da roupa nova, desse novo homem, e eu vou tentar arrumar isso. Quando rasgar outro, a gente bota remendo em outro. Vamos falar sério, querido. Muitas vezes, a forma como nós lidamos com o Evangelho não é diferente disso. Por exemplo, me converti, então parei de beber e de fumar, glória a Deus, mas não paro de mentir. Isso é departamentalização. A gente olha para aquela área específica e diz, fumar e beber é errado, isso tem que sair da minha vida. A mentira, ela consegue ficar por mais tempo. É lógico que nós poderíamos dar muitos outros exemplos. Tem gente que foi o contrário, parou de mentir, mas não parou de beber e fumar, né? Nós podemos olhar para isso de diversas formas. Mas o fato é que existe essa mentalidade de departamentalização em muita gente. Por exemplo, a maneira como nós olhamos para a palavra de Deus. Se eu começar a falar que a palavra de Deus é verdade, ontem nós trouxemos, né, na reunião da tarde, uma palavra de fé, instigando os irmãos a viverem o melhor de Deus, a intervenção de Deus. E quando a gente começa a dizer, irmãos, a palavra de Deus é a verdade, nós podemos confiar absolutamente nela. Todo mundo dá glória a Deus, aleluia. Mas quando dá glória a Deus, aleluia, está pensando o quê? Naquela parte da palavra de Deus que tem as promessas boas para ele. No entanto, nós precisamos entender, querido, que a palavra de Deus é fiel, toda ela, não só a parte que a gente quer. Não é só as promessas de Deus que são verdadeiras. As ameaças de Deus, os anúncios de juízo para quem desobedece, também são tão verdadeiros quanto. Mas nessa hora a gente age como se a palavra de Deus não fosse tão fiel. Não, a parte ruim não vai dar tão certo quanto a parte boa. Isso é departamentalização. E esse é um problema do povo de Deus que não vem de hoje, é de muito tempo. Dá uma olhadinha comigo, deixa marcado esse texto, né? Eu vou ficar pronto para voltar depois. No livro de Josué, no capítulo 23. Livro de Josué, no capítulo 23. Eu quero que você leia comigo do versículo 14 até o 16. Josué já está de idade. Ele anuncia que está chegando a hora dele partir, dele morrer. E diz assim, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos na terra. E ele está dizendo, o caminho de todos é o momento em que nós vamos morrer e os nossos dias aqui vão se encerrar. E diz assim, vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E agora quando o povo está dando amém, glória a Deus, aleluia, ele emenda e diz, e sucederá, versículo 15, que assim como vieram sobre vós todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué diz, nenhuma promessa caiu por terra, todas as coisas boas se cumpriram. O povo aleluia diz, não entendo que da mesma forma as ameaças, aquilo que Deus falou como juízo, vai se cumprir exatamente do jeito que aquilo que de bom ele falou. Então como que nós precisamos lidar com a palavra de Deus, querido? Você pode ver que só tem mercado na livraria, no meio de comércio evangélico, por uma caixinha de promessa. Você já viu uma caixinha de exortação sendo vendida? Porque ninguém, irmão, quer fazer a santa loteria do dia, o que Deus está falando comigo hoje, né? E só levar chumbo grosso. O que a gente quer é aquela palavra boa, que faça a gente sentir bem. E muitas vezes, querido, é essa mentalidade de departamentalização que nos rouba a maturidade. Porque a gente fica se enganando, maquiando uma área e não permitimos Deus trabalhar o todo. O que você precisamos não é de remendo, o que você precisamos é de renovo. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado, fala o que você precisa, não é de remendo, é de renovo. Entender essas verdades, querido, vai fazer toda a diferença em qualquer área da nossa vida e da caminhada em Deus. A gente não precisa falar nem só da vida e da caminhada cristã. Vamos entrar num outro terreno. Volta e meia, andando por aí, pregando,
Eu falo muito a respeito do orvalho.com, que é o nosso ministério de ensino, mas eu quase nunca menciono qual é o nome da minha igreja. E de vez em quando alguém chega e faz para mim aquela pergunta: de que denominação você é? E quando me pergunta desse jeito, eu sei que ao falar da denominação, ele quer identificar meu tipo de crença. Essa é a razão da pergunta. E normalmente a minha resposta para as pessoas que me fazem esse tipo de pergunta é: depende. O cara diz: como assim depende? Eu digo: depende. Se você me perguntar a respeito da visão de evangelismo, eu estou lá com o exército da salvação, que foi quem começou a dizer para a igreja que o nosso lugar de trabalho é lá na rua e que a gente tem que correr atrás de tudo quanto é tipo de gente e de toda forma de necessitado. Se você me perguntar, por exemplo, a respeito dos dons espirituais, então eu vou dizer que eu estou com os pentecostais. Se você me perguntar a respeito de santificação, eu vou me identificar e dizer que eu estou com o povo metodista. Querido, cada denominação, à medida que elas foram surgindo, elas nasceram em torno de uma revelação. Eu, por exemplo, estou ligado ao movimento de comunidades no Brasil há muitos anos, que nasceu debaixo do entendimento de uma igreja que será restaurada e que ainda está no processo de restauração, que falava muito sobre o mover profético e o fluir do louvor e adoração. E quando esse movimento começou, a gente apontava o dedo para as denominações, dizendo que o problema das denominações é que cada uma delas cristalizaram em torno da sua revelação. Mas o nosso movimento fez a mesma coisa. Todo mundo acaba fazendo isso. Mas nós precisamos entender, querido, que Deus ainda está restaurando a sua igreja. Eu não gosto de quem fala da história, o período da reforma, como se fosse algo que acabou. O que aconteceu lá com Lutero, querido, foi só o começo de algo. Deus vai fazer algo poderoso na sua igreja, meu querido. Em Atos, no capítulo 3, quando o apóstolo Pedro se levanta para pregar, ele diz: arrependei-vos para que venham sobre vós, e convertei-vos para que venham sobre vós os tempos de refrigério. Aí ele diz assim: envie ele o Cristo. Mas ele está acabando de dizer que Jesus já veio. Mas ele diz: envie ele o Cristo. Então ele está falando da segunda vinda de Jesus. Aí ele diz nos versículos 20 e 21, o qual convém que os céus contenham, segurem. Ou seja, Jesus não vem antes disso que ele vai falar. Os céus estão segurando Jesus. Ele diz: o qual convém que os céus contenham até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. Querido, Deus está restaurando a sua igreja. Tem muita gente que só consegue olhar o que está acontecendo de ruim por aí, mas o apóstolo Paulo revela no livro de Romanos que Deus sempre tem um remanescente, querido. Deus sempre tem um povo no meio do seu povo. E o livro de Efésios diz que a igreja para a qual Jesus volta é uma igreja santa, é uma igreja sem mancha, sem ruga, nem mácula, nem qualquer coisa semelhante. Então a gente precisa enxergar muito mais do que aquilo que eu e você estamos vivendo. Às vezes nós estamos experimentando algo poderoso no mover de Deus. Em outros lugares do Brasil e do mundo, que tem muita gente experimentando outras coisas que nós não estamos. Às vezes a gente vê coisas ruins em alguns lugares, é verdade, alguns desses também estão enxergando na gente. E até hoje, a nossa grande dificuldade é que a gente tem que trabalhar só com departamentalização. Então ou você fica com esse pacote, ou você fica com esse pacote, ou fica com aquele. Por que que a gente não pode receber o que cada um desses grupos recebeu de Deus como revelação e combinar essas coisas para viver o todo do que Deus está tentando fazer? Isso, querido, essa mentalidade de viver de remendo não está paralisando só a vida cristã, está paralisando o avanço da igreja como um todo. Nós precisamos da mentalidade de renovo, de experimentar a restauração de Deus. Sabe, antigamente, querido, nós íamos muito mais testemunho de transformação de vida das pessoas do que hoje. E Deus não mudou, então alguma coisa está mudando na maneira da gente lidar com Ele. Porque as pessoas, querido, hoje em dia, estão relacionando com Deus e com o Evangelho, focando só em algumas áreas que elas acham interessantes. Mas quando nós começamos a enxergar algo mais, e vemos a necessidade de viver novo, nós vamos de fato provar a maturidade, o crescimento, a transformação que é necessária. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu vejo isso na minha maneira pessoal de buscar Deus. Não só a forma como eu vivo a vida cristã, não apenas o que acontece com a igreja. Por exemplo, qual é a mentalidade de oração que nós temos? A maioria de nós acredita que oração é o meio através do qual, tenho repetido muito isso ultimamente, a maioria de nós acredita que oração é o meio através do qual eu recebo de Deus tudo que eu quero.
Porque diz: pedi e dá-se-vos-á, invoca-me que te responderei. A maioria de nós desenvolve essa mentalidade sobre a oração. A oração é o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero. E não quer dizer que não seja verdade, mas não é toda a verdade a respeito da oração. Porque a oração não é só o meio através do qual eu tento conseguir de Deus tudo o que eu quero. A oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Afinal de contas, essa é a forma como nós vemos Jesus orando no Getsêmani. E a Bíblia não descreve aquela oração à toa, querido. A gente precisa aprender com isso. Jesus se coloca de joelhos, ele está num conflito interior, ele não gosta do que está vindo pela frente como homem. Ele chega ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Se tiver um plano B, se tiver um jeito de contornar essa morte dolorosa da cruz para cumprir o que o Senhor quer. Mas naquele momento ele diz: contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. O que nos ensina que a oração, que ele deveria ser parte de um ambiente de rendição. Na oração modelo, que nós apelidamos do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agora, porque a gente departamentaliza, porque a gente tem esse momento de dividindo, fatiando tudo de acordo com o interesse, a nossa definição de oração fica pobre. Porque ela se limita apenas a eu tentar conseguir de Deus o que eu quero. E Deus começa a não conseguir de mim o que Ele quer. Irmão, quando você olha para a oração do Pai Nosso, você vai ver Jesus dizendo: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então eu e você temos direito de orar pelas necessidades, é parte do que Ele ensinou. Mas Ele não ensinou que a vida de oração se resume a isso. Ele nos ensinou também a declarar perdão na oração. Nos ensinou a dizer: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Agora vamos para a pergunta, você não precisa responder. Quanto tempo você ora para não cair em tentação? Quantas vezes você ora declarando perdão no ambiente da oração? Mas nós fatiamos, querido, aquela parte de oração que interessa. E porque a gente vai tentando viver de remendo todos os princípios, de parte, de pedaços, a gente acaba não vivendo a plenitude do que Deus tem. Mas é um grito do coração de Deus. Eu creio que isso não é só uma palavra de instrução, de ensino. Eu creio que é um brado profético de Deus para que a gente se alinhe. Eu estava conversando com um missionário que nós apoiamos no campo e está no meio dos povos não alcançados. E ele estava falando que, a despeito dos desafios que ele enfrenta, ele está trabalhando na Índia, mas lida com muitos povos em volta. Lá existem diversas religiões. A Índia é considerado berço não só do hinduísmo, como também do budismo. Mas é um país onde o islamismo também é forte. E o cristianismo também está lá. Agora, eu estava conversando com ele e falei: eu sei que é proibida a conversão na Índia. Então uma das grandes razões que os hinduístas perseguem não só os cristãos, mas também os muçulmanos, é porque tanto um grupo como o outro prega a conversão. E a visão deles, desde o sistema de casta, tudo que eles pensam e imaginam é que cada um do jeito que nasce tem que viver. Não existe mudança. Então quem nasceu cristão continua cristão, quem nasceu muçulmano continua muçulmano, quem nasceu hinduísta e budista da mesma forma. Agora, eu estava conversando com esse meu colega, ele falou do desafio da conversão. Eu falei: querido, eu sei que todo missionário fala da dificuldade de conversão do povo na Índia. No entanto, o islamismo está crescendo lá, com conversão. E eu falei: o que você pensa a respeito disso? E ele olhou para mim e falou: Luciano, eu creio que existe uma diferença básica entre a maneira como eles estão anunciando o islamismo e que nós estamos proclamando o evangelho ou o cristianismo. E essa afirmação que ele falou me fez para parar para pensar, porque eu falei: isso não é a verdade só lá, é a verdade do mundo inteiro. Ele disse: quando o islamismo é anunciado, eles são muito rígidos com a conversão, porque quando alguém se converte ao islamismo, querido, o islamismo não vai se adaptar à forma de viver da pessoa. A pessoa é que vai se adaptar completamente ao islamismo. Ou é assim ou não entra. Agora, sabe o que nós temos feito com o evangelho? Talvez em nome do desespero de vamos salvar todo mundo, não vamos deixar escapar, a gente negocia tudo. Então a gente anuncia o evangelho e, em vez dele adaptar a sua vida, a vida cristã, ao evangelho, ao que Jesus ensinou, o evangelho é que se adapta à vida dele. Essa parte é interessante, eu gosto, isso aqui eu não gosto muito, isso aqui eu quero, isso aqui não. E esse tem sido, querido, um dos grandes erros da nossa geração, na maneira como nós estamos pregando o evangelho, mesmo na nossa nação.
porque nós já não batemos tanto no foco de transformação. A mensagem de arrependimento em relação ao pecado está cada vez mais escassa, e o que a gente está tentando é simplesmente oferecer sucesso nessa vida terrena. Então pega a parte do cristianismo que te ajuda a melhorar de vida e deixa o resto de lado. Essa mentalidade de departamentalização, de fatiar essas coisas, acredite, querido, está nos roubando e roubando muito. Por isso eu creio que nós precisamos decidir entre remendo ou renovo, e ter a decisão e a busca e o empenho correto em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora, aqui em Lucas 5, nós lemos o versículo 36, mas Jesus continua, e a continuação da abordagem de Jesus também nos ensina sobre essas coisas novas e velhas. Acompanhe comigo, versículo 37. A partir do 37. Jesus diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Outra versão diz: o velho é melhor. O que Jesus também continua ensinando aqui envolve essa relação entre o novo e o velho. Ele diz: não adianta colocar o vinho novo, a obra nova de Deus, dentro de um odre velho, uma estrutura velha. Ele diz: o velho não suporta o que de novo Deus está fazendo. Isso é parte da nossa mentalidade de renovação. Quando abraçamos o evangelho, querido, o que Deus está trazendo de novo, não adianta tentar viver nos moldes da vida velha. A razão pela qual muita gente se desvia, a razão pela qual o vinho novo se entorna na vida de muita gente, querido, esse posicionamento de lutar contra a transformação, de querer receber o novo de Deus no velho, de adaptação. Então Jesus diz: o vinho novo tem o propósito de ser colocado onde? Em odres novos. Então uma nova estrutura para receber o que de novo Deus está fazendo. No entanto, aqui, normalmente na nossa conversa, e principalmente os pregadores, a gente exalta muito o vinho novo como sendo parte do mover de Deus, e a gente não entende que o propósito do vinho, embora seja novo e sendo colocado num odre novo, o propósito do vinho é envelhecer. Ele diz: ninguém que prova do velho vai preferir o novo, porque em matéria de vinho, e quem entende do assunto até hoje vai dizer isso, se bem cuidado, se bem conservado, o vinho velho é melhor do que o novo. E aqui eu creio que a gente tem que entender algo que Deus está falando também, porque eu creio que nessa área a gente também tem cometido muito equívoco. Eu me lembro que na década de 90 principalmente, isso começou no final da década de 80, né, se estende até hoje, mas eu creio que principalmente a década de 90 isso foi marcante. Você ouvia falar muito em todo lugar a respeito de uma nova unção. Nós vamos buscar uma nova unção. O termo nova unção, né, que quase nunca teve tão presente no vocabulário das igrejas, passou a estar presente. Nós vamos buscar uma nova unção. E eu creio, querido, que existe uma nova unção. No Salmo 92:10, por exemplo, o salmista, ele se refere ao que eu creio que nós podemos chamar, né, de uma unção nova. Não dá para chamar isso de outra forma. Salmo 92, se você estiver anotando, verso 10. Ele faz a seguinte declaração: porém tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. E ele diz: derramas sobre mim óleo fresco. A NVI traduziu óleo novo. O óleo é uma figura da unção. Ele está falando que o efeito desse óleo novo é que vai trazer força. Então não adianta a gente olhar para isso de outra forma. Ele está falando da unção de Deus, e ele fala que existe um óleo novo. Então nenhum de nós pode negar que existe uma unção nova, e que Deus, querido, precisa em alguns momentos levar alguns de nós a viver e a experimentar algo novo. Então eu não posso negar que isso é uma realidade. Agora eu acredito que o problema da igreja é que em alguns momentos aquilo que deveria ser renovado a gente está deixando envelhecer, mas aquilo que deveria envelhecer a gente fica tentando renovar. Existe nova unção? Existe. Mas o vinho que você recebeu de Deus, querido, se ele for bem guardado na sua vida, ele sempre será melhor do que o novo.
Isso significa que uma unção que é preservada, uma unção que não se perde, querido, ela é melhor do que a unção nova que se recebe. Agora, tem muita gente querendo viver o tempo todo de unção nova. Por quê? Porque ele não preserva aquilo que recebeu. E Deus, na sua bondade, pode trazer renovação. Mas o propósito de Deus, querido, não é que eu e você desperdicemos aquilo que Ele liberou. Quanto mais eu e você andamos em fidelidade, em integridade diante de Deus, preservamos o que Ele nos deu, usamos de forma correta, melhor essa unção vai ficando na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia alguém falou: pastor, por que precisa de óleo novo, de unção nova? Eu falei: porque muitos perdem a velha. Essa é a razão pela qual precisa da nova. No entanto, querido, nós precisamos entender que existem formas da gente lidar com a unção e de descarregá-la. Tem gente que, como Jesus, está descarregando a unção em quem ele toca, ou quem é tocado, ou quem toca nas suas vestes. Mas tem gente, querido, que é simplesmente por uma vida de impureza, por uma vida de pecado, por uma vida de não buscar a Deus, ele simplesmente se esvazia. E Deus é bondoso, misericordioso, para cada vez que eu e você vazio, voltamos buscá-lo para nos encher. Mas nesse assunto, querido, Deus não quer que você só se renove. Deus não quer, vou corrigir essa frase, Deus não quer apenas que você busque o que é novo. Deus quer que você preserve o que Ele deu, porque preservar, querido, envolve um ciclo de renovação, no sentido de que não se estraga, mas aquilo que se guarda é muito melhor. Nós precisamos entender algumas verdades, querido. Alguns valores estão se perdendo. A gente não se prega mais hoje sobre honra, sobre integridade, sobre ética. Um dia desse vi um pregador falando contra a ética da religião. Eu falei: olha, eu não sei o que é a ética da religião, mas que existe um senso ético na palavra de Deus, existe. Paulo dizia o seguinte: eu não quero entrar no campo de outro. O que ele está dizendo com isso? Eu tenho o meu campo de trabalho, o outro pastor tem o dele, e eu preciso respeitar o campo do outro. Essa visão de respeito, querido, é parte do que nós podemos chamar de um código de ética, de comportamento. Mas a verdade hoje em dia é que se a gente pregar só esse tipo de coisa, não é mais atraente. E nós estamos abandonando valores importantes. A Bíblia diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Irmãos, nós precisamos aprender a conservar uma boa reputação. Tem gente que você vai levantar a ficha do cara, não precisa nem ir no Serasa. Conversou com 2, 3, vão dizer: pode ser crente, mas não vale nada. E a gente precisa resgatar esses valores e entender que essas coisas, querido, elas devem ser preservadas. Então eu não estou falando contra, querido, uma unção nova, e eu creio que para alguns de nós hoje Deus quer liberar uma unção nova, mas o que a gente precisa aprender é mais do que só viver renovando isso. É a gente receber o que Deus tem, é a gente guardar, cuidar disso, é a gente usar da forma correta, porque a capacidade de preservar, querido, o que Deus liberou sobre a sua vida, faz com que isso se torne cada vez melhor. Eu tenho certeza disso. Um dia desse eu ministrei uma palavra num evento, eram quase só pastores e líderes. Eu lembro de um dos pastores que me procurou e falou: Luciano, que revelação. No início eu achei até que ele estava de brincadeira comigo. Eu falei: que palavra extraordinária, que coisa é essa que você pregou? Eu olhei para ele e falei: a mesma mensagem que eu preguei 10 anos atrás na sua igreja. Não é a mesma. Eu falei: a mesma. O mesmo esboço, os mesmos pontos, os mesmos testemunhos, as mesmas brincadeiras. Meu filho, quando eu estou pregando, ele, dependendo de quem está sentado do lado, ele fica falando antes do que eu vou falar. Agora ele vai estudar esse versículo, agora ele vai contar tal coisa. E dependendo da mensagem que ele ouviu, ele já sabe como vai ser. Aquele cara falou: está diferente. Eu falei: eu concordo com você que está diferente, porque aquilo que Deus nos dá e a gente trata de forma correta, vai ficando cada vez melhor. A sensação que eu tenho é que as mesmas verdades que eu preguei 20 anos atrás, que eu preguei 10 anos atrás, elas hoje têm um poder e um impacto diferente sobre a vida das pessoas, mas porque aquilo foi preservado, não só o conhecimento, não só o esboço, mas a maneira de respeitar o princípio, de praticar aquilo. Existem coisas que obviamente elas podem melhorar, a gente não tem que ficar trocando. Hoje em dia, para alguns, se não tiver mensagem nova o tempo todo, a coisa não está boa. Irmão, nós nem vivemos mais velho ainda.
Não estamos nem praticando esse negócio todo. E a gente às vezes quer o tempo todo novidade, porque novidade, que ele sempre movimentou as pessoas. A gente olha para a mídia, a gente respeita a imprensa, mas eles vivem do quê, irmão? Da nossa sede de fofoca. Ah não, mas é a mídia séria que fala da economia. A gente tem a sede de saber o que mudou na economia. Em todo o tempo a gente está ligado nisso. Os veículos de comunicação sobrevivem desse nosso anseio. Na época de Jesus eles não tinham mídia, mas era o tempo todo na conversa, um contando para o outro o que aconteceu. A Bíblia fala que Jesus ensina um determinado princípio quando vieram contar para ele a respeito de como Pilatos, matou as pessoas que estavam oferecendo sacrifício e misturou o sangue deles com o do sacrifício. Eles vieram contar uma notícia para Jesus, porque desde que a humanidade existe, querido, a gente quer novidade. Mas algumas coisas na vida cristã, querido, que a gente não tinha que ficar inventando moda. A gente tinha que se guardar dentro daquilo que Deus falou, da forma como Deus falou, andar naquilo, abraçar aquilo, guardar aquilo, ser fiel àquilo. E isso, por si, vai fazer com que a minha e a sua vida seja cada vez melhor. Então tem coisas velhas, querido, que a gente deveria se livrar. A roupa velha é uma delas, e aprender a andar em novidade de vida. Mas tem coisa velha que a gente não pode se livrar e querer renovar. Ela tem que envelhecer cada vez mais. E o tempo todo o desafio para mim e para você é a gente conseguir lidar com essa diferença, entre o novo e o velho, e qual o momento e o valor que cada um tem. Eu acredito, por exemplo, que é muito importante cada experiência com Deus que você já teve na sua vida. Mas eu acredito, querido, que a experiência com o Senhor é algo que deve se renovar. Você pode dizer amém? Amém. Então não importa tudo que eu experimentei de bom, glória a Deus por isso, não estamos desfazendo disso. Mas se eu e você, querido, não continuarmos tendo experiência com Deus, alguma coisa está errada no nosso relacionamento com Ele. Essa é parte da mentalidade do que a gente deveria estar renovando, que às vezes a gente erra. Porque a maioria de nós olha para as experiências com muita alegria, até com certo saudosismo, e a gente glorifica aquilo. Eu lembro de um irmão uma vez dizendo, eu me lembro até hoje, no ano de 1974, no dia tal, no mês tal, era o dia tal, nós estávamos no culto tal da semana, e o Espírito de Deus me visitou de uma forma gloriosa. Eu falei, aleluia. Eu falei, depois disso, quantas mais você teve? Ele ficou me olhando como? Eu falei, você teve outras experiências desse porte com o Espírito Santo? Não. Sabe, querido, se ele é aquele camarada que guardou o óleo e o vinho, ainda aleluia. Mas as nossas experiências, querido, elas precisam ser renovadas, no sentido de que a gente tenha cada vez mais. Eu não ouvi nenhum amém. Irmão, vamos olhar para alguns caras que romperam em Deus. Eles tinham uma visão tremenda sobre isso. Paulo diz lá em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a gente deduz que é só coisa ruim. Não é o que a maioria de nós pensa? Ah, vou esquecer de quando eu pequei, vou esquecer de quando eu errei, vou esquecer daquela experiência horrível que eu tive, porque tem algo melhor na frente. A gente sempre está achando que o que tem que esquecer é só coisa ruim. Mas quando Paulo diz esquecendo-me das coisas para trás ficam, ele não falou que era só coisa ruim. Até algumas coisas boas, que elas devem ser esquecidas, não no sentido de você ter uma amnésia. Mas se nós nos prendermos a algumas das experiências do passado, como se isso fosse o suficiente para encher e contentar o nosso coração, querido, nós não vamos entrar no novo e naquilo que de maior Deus tem para mim e para você. E eu não posso negar, querido, que por melhor que tenham sido essas experiências, a Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando o quê? Mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então, querido, eu preciso brilhar cada vez mais, eu preciso provar cada vez mais. Eu acredito que essa mentalidade tem que ser entendida. Quando eu olho para Eliseu, Eliseu para mim é um cara, irmão, que é fantástico nessa visão. Engraçado que a gente fala tanto de Elias e às vezes pouco de Eliseu, mas Eliseu para mim foi o cara. Elias desiste do ministério dele antes de ter completado o que deveria. Aí Deus diz, tá bom, eu vou aceitar a sua carta, de resignação do seu cargo, vou aceitar a sua renúncia, mas o Senhor diz, você vai fazer duas coisas para mim. Você vai ungir Jeú, rei de Israel,
você vai ungir Azael, rei da Síria. Aí o Senhor diz para ele, e vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. É a única vez que isso aparece na Bíblia. Ou seja, Deus diz, já que você não vai terminar, faz só essas duas coisas. E quem vai terminar o que você não terminou vai ser Eliseu. Ele vai ser ungido não só profeta, mas profeta no seu lugar, seu substituto. Eu acho engraçado, irmão, que Elias não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele vai direto até Eliseu. Ele unge Eliseu, profeta, em seu lugar, como quem diz para Deus, nem esses últimos dois eu faço. Quem teve que fazer isso foi Eliseu. E interessante, querido, é que o homem sobe para o céu do jeito que subiu. Porque eu acredito que para Deus, querido, aquilo que eu e você somos ainda vale mais daquilo que a gente faz. Você pode dizer amém? Amém. Mas Deus falou para ele, eu vou aceitar, você está com crédito aqui. No entanto, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Irmão, depois de Moisés, Elias para mim é o maior vulto do Velho Testamento. É o cara. Agora, imagina você, querido, assumir essa lacuna do ministério de Elias. O próprio Josué, quando teve que assumir o lugar de Moisés, Deus vem para ele e diz, não temas, não te espantes, como eu fui com Josué, eu vou ser com você, o povo também vai ser com você, como foi. Josué, tem certeza, Deus? Tem certeza? Porque é complicado, a lacuna que foi deixada era muito grande. Só que em vez de você ver o Eliseu com insegurança, você vê um Eliseu colado no Elias. Elias diz para ele, aguarda aqui que vou fazer algo lá, já volto. Ele diz, não largo do seu pé. Aí vão para outro lugar. Ele diz, aguarda aqui, vou fazer outra coisa, já não largo de você. Irmão, por que Eliseu não queria largar de Elias? Cada lugar desses que ele chegava, os profetas que não sabem guardar segredo, vinha falar com Eliseu e dizia, você sabe que hoje Deus vai tomar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E dizia, eu sei, calai-vos. Esse calai-vos era uma versão gentil, dizer cala a boca. Então ele sabia, na comunidade dos profetas sabia, já tinha espalhado a revelação do que ia acontecer. Cada vez que Eliseu dizia, aguenta aqui que eu já volto, eu acho que Eliseu está olhando para ele dizendo, sei, é a mesma coisa que você fez com o ministério. Cada lugar que ele ia dizer, não te largo. Elias vira para ele e diz, o que você quer que você não me larga? Ele diz, eu quero porção dobrada da unção que está sobre você, do Espírito que está sobre você. Você sabe o que Eliseu está falando para ele? Se você vai embora, vai vazar, e acha que eu vou viver só na sua sombra, para fazer o que você não fez, e simplesmente isso, nada mais, você está muito enganado. Eu aceito preencher a sua lacuna, e o que você decidiu não fazer para Deus. Mas eu vou viver então o seu ministério e o meu ministério. Eu não vou anular o meu só para fazer o seu. Se você quer que eu seja esse cara, eu quero o dobro do que você teve. Irmãos, Elias operou 7 grandes milagres. Você estuda o ministério de Eliseu, foram 14 grandes milagres. Se você pegar os que não são tão grandes em Elias, você vai encontrar 14 descrições. Quando você vai para Eliseu, são 28 descrições. Então o dobro ali não era só uma forma de falar. Interessante, irmão, que Eliseu morreu e Deus estava devendo um milagre. 13 grandes milagres tinham sido operados. Ele morreu, foi sepultado. Um dia jogaram um morto na cova dele, bateu, levantou. Porque Deus paga aquilo que ele deve, amém? Fala para alguém ao seu lado, fala, Deus cumpre aquilo que ele se compromete a fazer. Agora, qual é o coração de Eliseu, querido? O coração de Eliseu é dizer, cara, eu não vou me contentar com pouco, eu não vou viver só dentro desse padrão, eu quero muito mais. E eu creio que muitas vezes falta aos crentes, querido, essa ambição para as coisas espirituais. Outro dia um irmão falou para mim, a gente estava conversando sobre finanças, ele falou, pastor, eu fico impressionado como o senhor é um homem sem ambição. Eu falei, você está enganado. Eu não tenho as ambições que você tem em relação às coisas terrenas, mas as minhas ambições são enormes. A diferença é que eu estou mirando o que é eterno e as coisas celestiais. Nós precisamos saber a diferença, querido, de não ambicionar o que é errado, mas ambicionar o que é correto. No entanto, eu olho para muito crente e em relação às coisas espirituais eu vejo uma passividade que eu não consigo entender. Não entendo, querido, o crente que não lê a Bíblia, o crente que não ora, o crente que não busca a Deus, que não tem experiência com Deus. Eu não entendo. Eu não entendo o que passa na cabeça dele. Mas eu sei que muitas vezes é uma passividade. As pessoas fizeram diferença, querido,
elas rompiam com essa passividade, elas sempre estavam desejando algo. Um anjo de Deus aparece para Gideão, todo mundo fica malhando Gideão, o cara era medroso, era isso, era aquilo. Particularmente eu não acho que ele era só medroso, mas ele era inteligente. Porque quando você tem menos força e vai enfrentar quem tem mais força, é melhor você fazer do jeito certo. Ele estava escondido por razões óbvias. Eu no lugar dele também ia malhar o trigo escondido, porque o povo está roubando todo o trigo. Para que você vai fazer na luz do dia, na cara de todo mundo? No entanto, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente, porque Deus enxerga em mim e você o que às vezes os outros não estão enxergando. Aí quando o anjo diz isso, está na ponta da língua, Gideão não consegue segurar. Ele diz: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele diz basicamente: se o Senhor é conosco, cadê o mover de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ele está dizendo: eu não quero viver de saudade daquilo que Deus fez um dia, eu quero resgatar essas coisas, eu quero ver Deus mover hoje, eu quero ver coisas acontecendo agora. Querido, há um grito no meu peito desde os meus 15 anos de idade, dizer: Deus, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu não vou ter sossego, querido, enquanto eu não ver o sobrenatural restaurado na igreja, na nossa geração. Deus quer nos levar a um lugar diferenciado, mas o problema é que a maioria não está querendo isso, não está nem sentindo falta, não está nem aí no desejo novo, ele está muito bem acomodadinho com o que teve. Eliseu, ele me encoraja, porque quando Elias sobe e deixa cair aquele manto, ele passa a mão no manto. Quando ele passa a mão no manto, pode parecer para mim e para você que ele está tentando segurar alguma coisa de Elias, mas quando ele usa aquele manto, você percebe que não. Quando eles foram para o lugar, eles atravessaram o Jordão abriu para eles. Na hora de voltar, Eliseu diz: nem a pau que eu vou voltar nadando. Ele pega o mesmo manto, a Bíblia diz que ele fere as águas com aquele manto, e ele dá um brado. O brado é: onde é que está Elias? O brado dele é: aonde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? E daí que Elias foi embora. Quem era o cara não era Elias, era o Deus que se manifestava através dele. Elias já foi, mas Deus ficou. Querido, tem muita gente dentro da igreja: na época do pastor fulano de tal, na época que o ministério tal, na época do mover tal. Irmão, essas coisas vêm, essas coisas vão, mas Deus fica. E eu e você precisamos enxergar isso. Cadê o Deus dessas pessoas? Cadê o Deus desses ministérios? Ele continua conosco. Glória a Deus. Uma mulher procura Eliseu, uma das viúvas dos filhos dos profetas, e chega a contar para ele: olha, meu marido morreu, me deixou uma dívida, e os credores agora estão tentando levar os meus filhos. Ela vai buscar ajuda. Eliseu aponta algumas instruções importantes para ela ter um milagre. Diz: olha, vai, arruma o máximo de vasilha que você puder. Ele diz: vasilhas vazias. Ele faz questão de dizer isso, não cheias. Ele diz: então você vai pegar a vasilha que você tem e você vai começar a encher essas vasilhas vazias. Sabe o que ele está anunciando? Deus vai trazer multiplicação para você. Ele diz: fecha a sua porta. Ele dá uma série de instruções, e cada uma delas faz muito sentido. Tem uma coisa que Eliseu fala que para mim não fazia sentido. Eliseu diz: você derrama o azeite na vasilha e põe a parte a que estiver cheia. Eu ficava pensando: por que tem que pôr a parte a que estiver cheia? E um dia o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. É importante, querido, que a gente olhe com gratidão para o que Deus fez, mas se a gente ficar olhando só para o que aconteceu, nós não vamos ter a capacidade de enxergar o novo do que Deus quer fazer. Tem experiências que eu sou grato, irmão, cada milagre, cada intervenção de Deus. Esses dias atrás Deus fez algo tremendo para mim, em termos de um milagre de provisão. Sabe o que eu fiz com isso? Deus, muito obrigado, já pus de lado. Por quê? Eu quero ver ele encher a próxima vasilha, e a hora que ele encher a próxima vasilha eu ponho de lado, é a outra, e é a outra. Sabe, querido, nós não podemos ter o contentamento com aquilo que a gente deveria estar ansiando mais, que é o mover de Deus, a presença de Deus, as experiências com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Experiências, queridos, elas devem ser renovadas. Nada daquilo que aconteceu é perdido. Eu costumo ensinar sobre os dons do Espírito Santo, e as experiências que eu gosto de contar quando eu ensino
normalmente dos nossos são as mesmas. Eu pego aquelas de 20, 30 anos atrás, porque são com elas que eu aprendi. Eu acho que elas têm um valor, né, para mim inclusive educativo, pedagógico. Não estou falando de desprezar isso. Mas irmão, eu não quero viver só dessas experiências. Eu quero continuar a ver Deus fazendo, e não só continuar a ver Deus fazendo. Eu quero ver Deus fazer cada vez mais. Eu quero experimentar cada vez mais. Eu creio que Deus me enviou aqui hoje para instigar o seu coração. Não só por mudança de vida, mas para experimentar mais do que Ele tem. Eu gostaria que você se colocasse em pé, em nome de Jesus. E que a gente pudesse, nesse momento, orar juntos. Eu quero que você não apenas fale com Deus. Eu quero que você deixe Deus falar o seu coração. Eu creio que alguns hoje vão se lembrar de algumas coisas. Você vai sentir um certo senso de saudade. E muitas vezes essa é a maneira que Deus usa para chacoalhar a gente. Lá no livro de Apocalipse, quando Ele fala com o anjo da igreja de Éfeso e diz: eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Deus diz para ele: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Mas antes de falar arrepende e volta ao que você deixou de lado, porque há coisas que nós deixamos para trás, querido, e nós temos que recuperá-las. Isso é parte do processo de renovação. Antes de Deus dizer arrepende e traz isso de volta, Deus diz assim: lembra-te de onde caíste. Eu acho interessante que Deus não está dizendo você tem que voltar só pelo senso de obrigação. Quando Deus diz lembra de onde caíste, Ele está dizendo lembra como foi bom. Lembra como foi bom. E há momentos, querido, onde eu e você precisamos ser impulsionados por coisas que já aconteceram. Por isso que eu digo que esquecer isso não é amnésia. Normalmente nós temos que usar o que aconteceu como um trampolim para alcançar algo novo. Mas quando a gente se perdeu, querido, e não está mais vivendo nem o novo nem o velho, lembrar dessas coisas pode fazer diferença na minha e na sua vida. É por isso que Deus apela para a lembrança e diz: lembra-te de onde caíste. Eu tive uma experiência muito forte alguns anos atrás. Meu filho está com 16 anos de idade para 17. Ele devia ter entre 1 e 2 anos. Eu saí do Paraná, fui visitar os meus pais, que moravam em Campinas na época. Hoje meu pai já está na glória, mamãe mora com a gente lá em Curitiba. E eu lembro que quando chegamos de viagem, eu, minha esposa, né, e meu filho ainda novo, minha filha não tinha nascido, eu entrei no quarto que eu dividia com os meus irmãos quando era solteiro e deixei tudo nossas coisas, mala, bolsa, tudo lá. Eu lembro que depois do almoço minha esposa me pediu para eu buscar alguma coisa ali no quarto. Eu acho que era uma fralda, mas não tenho mais certeza absoluta. Eu já tinha entrado naquele quarto antes, aquele dia. Mas nessa vez que eu fui buscar a fralda e eu abri a porta para entrar no quarto e pegar algo, eu lembro que no momento que eu abri a porta, eu olhei exatamente para um canto onde eu gastava muito tempo de joelho em oração naquele quarto. Se aquele quarto falasse, irmão, eu tive tanta experiência com Deus ali, eu tive tanta visitação de Deus gloriosa ali. E no momento que eu abri a porta e olhei para aquele canto, algo disparou, um gatilho de memórias disparou na minha mente. Minha mente foi literalmente invadida, assaltada por verdadeiros flashbacks. Eu consegui me enxergar de joelho naquele canto, orando, clamando diante de Deus. Eu vi aquilo com tanta clareza, com tanta nitidez. Eu olhei para o tapete no meio do quarto. Essa geração já quase não vê isso, mas antigamente a gente via a mamãe fazer aquele tapete com crochê de barbante, alguma coisa do gênero. Eu olhei para aquele tapete no meio do quarto e eu me lembrei quantas vezes eu reguei aquele tapete com lágrimas, prostrado, com a cara no chão. Eu olhei para a cama, que era a cama que eu usava quando solteiro, e quantas vezes eu cansava de ficar ajoelhado ou com a cara no chão duro, eu deitava naquela cama de costas, eu erguia as mãos, eu adorava a Deus, eu passava horas e horas naquele quarto buscando ao Senhor. Quando essas memórias foram passando na minha mente, a hora que eu percebi que lágrimas grossas e quentes
estavam rolando pela minha face. A hora que eu me dei conta, um sentimento de saudade tinha invadido meu coração. Em momento nenhum eu senti Deus me botando o dedo na cara, falando contra. Mas eu entendia que aquela coisa de me fazer lembrar era Deus de uma forma gentil, não só dizendo: ei, volte a me buscar, mas era Deus apelando para o que devia ser apelado. Lembra como foi bom? Lembra como foi bom? Alguns de nós, querido, nos permitimos ao longo do tempo nos tornar passivos nas coisas espirituais. Eu não acredito que o mover de Deus e que o avivamento é só para os jovens. O problema não é a juventude ou quem tem mais idade, o problema é a falta de constância da nossa parte. Muitos de nós já fomos jovens profundamente apaixonados. Alguns de nós não conhecíamos o Senhor, era profundamente intenso no reino das trevas. Mas a verdade é que muitas vezes a gente acha que isso é só parte da maturidade. Vamos aquietar, vamos sossegar. A Bíblia fala de uma profetisa já bem idosa, que não se apartava do templo noite e dia com oração e jejum. Eu não sei quanto tempo Deus vai me permitir viver nessa terra, mas quanto mais velhinho eu tiver, mais eu quero estar orando e buscando a Deus. Eu ouvi um homem de Deus dizer, ele está todo no ministério com 70 e tantos anos de idade, e a turma dizendo: aí, você não pensa aposentar? E diz: de jeito nenhum. Ele diz: quando um Boeing desses enorme está para decolar, a maior velocidade que ele alcança é no fim da pista. Ele diz: nos meus últimos dias, quando eu vou estar toda para Deus. Agora, a razão pela qual muitos de nós não estamos incendiados é porque nós perdemos no caminho o processo de renovação. Eu não vim aqui te apontar o dedo, querido. Eu não vim aqui trazer culpa ou condenação sobre você. Eu espero que de alguma forma aquilo que eu estou compartilhando possa ser um instrumento de Deus para despertar, para trazer renovação, para te ajudar de forma correta a agir em cada área em relação ao que é novo e ao que é velho. Isso vai requerir de nós o discernimento. Mas eu creio que se nós correspondemos com Deus, nós vamos subir a um lugar de maturidade maior, não só no relacionamento com Ele, no ministério, naquilo que a igreja precisa cumprir nessa terra. Começa nesse momento, querido. Esquece quem está perto de você. Começa nesse momento a clamar que a mão poderosa do Senhor te toque, que você quer viver renovação naquilo que precisa, e que você quer preservar aquilo que não deve ser renovado. Começa, talvez nessa hora, a dizer ao Senhor não só que você quer entender essas verdades, mas talvez você esteja aqui hoje, você diga: pastor, nesse exato momento eu preciso e muito de renovação. O Espírito de Deus está aqui, querido. O Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Você não precisa que ninguém te toque, você não precisa que ninguém ore por você. Se você clamar a Ele de coração, Ele vai te envolver nessa hora. Eu creio que Deus quer encher alguns de vocês novamente e te fazer orar e falar em outras línguas, como da primeira vez. Eu creio que Deus quer renovar a paixão do seu coração por Ele. Eu creio que para alguns Deus quer resgatar aquela visão de um chamado para o ministério, do qual você desistiu. Talvez a paixão, o anseio por transformação que você abandonou, Deus quer reacender no seu íntimo hoje, e Ele quer trazer sobre você um batismo de fogo, uma nova experiência de purificação, de santificação nele. Então clame ao Senhor. Enquanto a música é ministrada, clame ao Senhor. Esquece quem está perto de você, querido. Oh Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem o teu toque, vem o teu mover. Venham as tuas manifestações de poder sobre nós.